Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, agora continuando a série de módulos de psicopatologia, que é o segundo tema, a parte 2, que irá tratar de psicopatologia do desenvolvimento mental. De novo, aqui presente conosco o Dr. Rui Mendes, que é supervisor clínico do HPI, colaborador do Centro de Estudos de Saúde Mental Itupeva, é médico psiquiatra e mestre em psicopatologia. Por favor, Dr. Rui, está com a palavra. Tudo bem, Lucas? Obrigado. E antes, deixa eu dar um olá para todo mundo que está assistindo a gente. E começar hoje a falar, então, já falamos no primeiro tema, do desenvolvimento mental, em linhas gerais. Agora nós vamos falar da psicopatologia do desenvolvimento mental, que abrange as perturbações que incidem na infância. Existem transtornos que apenas se prenunciam nesse período, mas se manifestam clinicamente em etapas posteriores. Nós não vamos considerar esses, só os que se manifestam desde a infância e a adolescência. Na verdade, existem doenças mentais que sempre envolvem a constituição e o desenvolvimento. Praticamente, todas as doenças mentais que não têm um fator extrínseco, quer dizer, um fator, uma causa externa, envolvem constituição e desenvolvimento, são intrínsecas. Mas hoje nós vamos focalizar aquelas perturbações que se manifestam clinicamente desde a infância. No conjunto dos transtornos do desenvolvimento, eu incluí os desvios parciais e globais da personalidade, de acordo com os antigos eixos do DSM-4. É importante considerar essas perturbações porque elas trazem conflitos e atritos interpessoais, além de agravar e, às vezes, até mesmo atenuar outras doenças mentais. E são também, de certa forma, perturbação do desenvolvimento. O primeiro aspecto importante é a maturidade mental, maturidade psicológica. A imaturidade pode ser parcial ou global, abranger expressões sempre afetivo-emocionais, do próprio equilíbrio dos impulsos afetivos e ter repercussão sobre a capacidade intelectual. O alcance do amadurecimento é variável em todas as pessoas, mas nós já vimos na primeira parte do tema que isso tem um curso previsível a partir de certos indicadores. Quase todas as pessoas apresentam algumas características imaturas. Todos, inclusive eu. A imaturidade traduz em completude do desenvolvimento, quer dizer, alguma coisa sempre fica da infância, da adolescência na gente, alguma coisa fica nas atitudes, no próprio comportamento, em determinadas situações. Nós vamos considerar somente aquelas que oferecem risco de adaptação objetiva, de ajustamento subjetivo e de integração interpessoal. O primeiro grupo ele não é previsto ainda na taxonomia psiquiátrica, na classificação psiquiátrica, mas é o grupo dos traços disfuncionais da personalidade. São características pessoais que causam sofrimento subjetivo e atritos interpessoais. Eles tendem a ser persistentes. Não existe uma terapêutica direta de traço, a gente não trata o traço, mas na dinâmica específica envolvida, nas consequências, aí sim é que a gente pode interferir, porque essa dinâmica específica é o que acaba afetando o bem-estar e o relacionamento. É a frequência com que esses traços se manifestam que causa problemas. Em geral, a dinâmica corresponde a um traço disfuncional e é a mesma que acontece em todos nós, quer dizer, se a irritabilidade. Qualquer pessoa pode apresentar irritabilidade. A irritabilidade pode ser ligada ao período de convalescença, a uma doença qualquer, a um período de recuperação, a uma situação ocasional no relacionamento que a gente tem, mas nas pessoas irritáveis isso é mais frequente. E, habitualmente, uma ocorrência ocasional desse tipo não chega a ser tão relevante e problemática. Isso vai ficar mais claro em outros traços. Traços afetivos, em primeiro lugar, aqueles que envolvem claramente a vida afetiva. Oscilações do humor, atenção, aí eu não estou me referindo ao TAB, são oscilações do humor dentro de uma faixa que não chega a causar o mesmo sofrimento dos quadros de TAB. Expansividade um pouco mais acentuada, que são características, ambas características temperamentais. Disposição depressiva, a hipersensibilidade emocional, a pessoa é suscetível, é mais suscetível a determinadas frustrações e reage também mais intensamente. A insensibilidade afetiva, que em geral é um pouco mais grave, podendo inclusive até chegar ao
ao polo psicopático. Agressividade, crueldade, a frieza de ânimo, vejo que são características que as pessoas podem ter habitualmente. No caso dos traços disfuncionais, isso é mais acentuado e mais frequente. E, ao mesmo tempo, vai ser mais grave no caso das personalidades psicopáticas. Os traços que envolvem o humor nem sempre são TAB, essa é uma questão importante. Mas, por outro lado, esses traços temperamentais indicam, sim, uma predisposição ou um temperamento bipolar. Em segundo lugar, vem os traços do desequilíbrio do próprio autocontrole, desequilíbrio impulsivo, impaciência, irritabilidade, impulsividade, explosividade. A explosividade difere um pouco da irritabilidade por ser uma liberação súbita de agressividade dirigida a outra pessoa, enquanto a irritabilidade, em geral, vem com uma disforia desagradável, envolve humor, portanto, e um descontrole, às vezes verbal, tipo bater porta ou jogar um copo, enfim. A explosividade é mais séria. Atitude de oposição, a teimosia ou obstinação, a compulsividade, ou seja, a tendência mais sistemática, como se diz na psiquiatria, mais anancástica, né? A perseveração de atitudes, de ideias e hábitos, o detalhismo, que é chamado na psiquiatria atualmente de circunstancialidade, o sujeito se perde nos detalhes de uma narrativa, a hiperatividade ou irrequietude. Eu falei irrequietude. Inquietude está mais ligada com a ansiedade. Irrequietude, mais um plano motor, né, um psicomotor. Mudanças muito súbitas de humor, essa característica de perturbações súbitas do humor, de rupções emocionais intensas, também súbitas, isso é muito próprio desses traços de desequilíbrio impulsivo. Não acontecem de maneira mais regular, mais fásica, como nos transtornos do humor propriamente ditos. Ainda também no plano cognitivo, a atenção dispersiva, no plano afetivo, o misticismo muito acentuado, estados passionais intensos e a própria inibição do comportamento. Esses são traços de desequilíbrio impulsivo. Já traços com expressão cognitiva predominante são a desconfiança acentuada, a excessiva autoconfiança, o sujeito que confia tanto em si que chega a fazer coisas temerárias ou eventualmente se mostrar presunçoso. A atitude sensitiva de referência a si, uma desconfiança dirigida, quer dizer, tudo que acontece ao redor tem a ver com a própria pessoa e ela atribui a si própria. A esquizotipia ou excentricidade, que é uma característica estudada por Claridge e que se relacionou claramente com predisposição a diversas modalidades de esquizofrenia. A tendência interpretativa, pessoas estão sempre encontrando um significado em comum ao que acontece, e a tendência ao ressentimento. Algumas pessoas com tendência ao ressentimento guardam aquilo por anos a fio. Mais tarde vão cobrar do outro o que aconteceu lá para trás, alguns anos atrás. Observe que a gênese dessas expressões cognitivas, a gênese é afetiva, e isso é importante. Bom, e agora, acentuando a gravidade, nós temos as personalidades psicopáticas, características várias, e que não se encontram sempre no mesmo tipo de personalidade psicopática. Perversidade, hipersensibilidade emocional, aí também a explosividade, a instabilidade de empreendimentos, e a abulia, quer dizer, uma inibição nos empreendimentos, muito característica, que também é reconhecida como astenia. Essas características provocam ruptura pessoal e social, desarmonia subjetiva muito acentuada, e são padrões persistentes, mais evidentes após a adolescência, mas já perceptíveis na infância. São modos de ser doentios, no sentido de incapacidade de alcançar as condições mentais necessárias ao relacionamento, ao convívio interpessoal e à aceitação de normas e valores comuns. Personalidades psicopáticas podem possuir inteligência. Aliás, se a pessoa tem uma deficiência mental, já se caracteriza como traço disfuncional, um comportamento desadaptativo e habitualmente se exclui daí o diagnóstico de personalidade psicopática. Mas quase sempre o comportamento psicopático é imediatista, calculista, manipulador, pode ser dissimulado. Portanto, são condições importantes para a psiquiatria forense. Diferem da deficiência mental. Deficiência mental é uma síndrome,
com graus variáveis de comprometimento que se devem a inúmeros fatores determinantes. Atualmente, a psiquiatria tem preferido a denominação de deficiência intelectual, mas não dá para concordar com essa decisão, porque ela não leva em conta o conjunto das manifestações da deficiência mental. A deficiência mental abrange mais do que a insuficiência cognitiva, mais do que o déficit intelectual. De fato, mais importante é o aspecto da imaturidade afetiva e emocional, que é um dos problemas mais sérios da própria síndrome. A sugestionabilidade, o déficit da autonomia pessoal, a reatividade emocional, que tem aquele colorido mais infantil, mais maturo, os interesses e motivos correspondem a estágios anteriores do desenvolvimento. Houve como que uma estagnação, vai havendo como que uma estagnação do desenvolvimento sem estímulo psicopedagógico. E, às vezes, mesmo com estímulo psicopedagógico, persistem. E são essas características próprias da infância ou da meninice. Existe uma expressão de deficiência, eu queria chamar atenção a isso, porque é pouco conhecida atualmente, que é predominantemente afetiva, com imaturidade afetiva global. E, às vezes, um déficit intelectual leve, mas não acentuado. Em geral, com conteúdo ideativo muito imaturo. Essa condição era conhecida como puerilismo no passado, ou um certo infantilismo psíquico, é codificado nos transtornos da personalidade com a denominação atual de psicoinfantil, mas o termo também não é adequado. Esse quadro clínico é diagnosticado frequentemente em psiquiatria como esquizofrenia befrênica, mas é uma condição permanente, acessível à intervenção psicopedagógica. Às vezes também ocorre nessas pessoas instabilidade do humor, instabilidade emocional, o que leva a problemas no comportamento em determinados ambientes. Então, aí é feito com frequência o diagnóstico de TAB. Não está incorreto, porque de qualquer maneira há instabilidade de humor, mas é bom lembrar que essa instabilidade que aparece nas pessoas muito imaturas e com imaturidade global é própria da condição de imaturidade. É mais ou menos como no caso da criança. Em razão da imaturidade, também acaba ocorrendo nessa condição a perturbação de controle dos impulsos, do autocontrole. Então, se às vezes a pessoa quebra as coisas, arrebenta vidros, se joga no chão, tem reações realmente mais acentuadas. Em muitos casos, há uma excitabilidade intensa na deficiência, e aí no caso da deficiência mental também, ou às vezes uma iniciativa frágil, quer dizer, então, de um lado, a excitabilidade quase que permanente, quer dizer, quase como se fosse uma criancinha animada, hiperativa, ou de outro lado, uma certa lentidão, uma certa dificuldade que acaba tendo repercussões sobre a orientação psicopedagógica. No entanto, na dependência de todos esses fatores, muitos casos se beneficiam. Não se pode desistir de conduzir a psicopedagogia da deficiência mental, e mesmo nos casos em que for necessária a medicação, porque esses casos se beneficiam, e além disso são pessoas muito sociáveis, capazes de afeto profundo em seus vínculos interpessoais. Em casos mais graves, há muitas síndromes específicas, e também maior vulnerabilidade cerebral e somática, com uma série de problemas clínicos. A deficiência intrínseca, a deficiência que antigamente se conhecia como deficiência constitucional, difere de deficiências por síndromes propriamente hereditárias ou sintomáticas, causadas por infecções do sistema nervoso central, centenas de distúrbios do metabolismo. O professor Aaron Diamant estudou isso, Diamant. E são centenas realmente de perturbações do metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas que acabam afetando o cérebro, e são outras causas relatadas da síndrome de deficiência mental. As formas intrínsecas, com desenvolvimento insuficiente, têm agregação familiar. Aí, no caso, não uma hereditariedade determinada, mas agregação familiar. Ocorre mais em algumas famílias. E a expressividade é variável. Entre essas deficiências, as leves e moderadas são mais comuns. Formas acentuadas e muito graves são mais raras. Finalmente, os quadros hoje denominados do espectro autístico, que exigem critérios diagnósticos mais rigorosos. A psiquiatria da infância e adolescência, em geral, é bastante mais cuidadosa com essa questão do diagnóstico diferencial. Na taxonomia, acabou se considerando o espectro autista, mas são inúmeras condições muito variadas, e o autismo, de fato, é uma síndrome, com graus variados de comprometimento.
A síndrome do autismo apresenta o distúrbio nas relações interpessoais, em geral com retração muito acentuada, desvio na interação com outras pessoas, principalmente o contato facial, graus variáveis de comprometimento na comunicação, além de interesses e atos repetitivos muito estereotipados. O prognóstico mais reservado corresponde ao autismo com déficit da linguagem, e frequentemente daí ocorre deficiência intelectual. Mas, na verdade, são diversas síndromes, reunidas no que atualmente é conhecido como espectro. A síndrome de Asperger é um conjunto variável de manifestações autísticas, não é autismo em sentido estrito. O autismo, aliás, a síndrome de Kanner, originária, começava nos primeiros anos de vida e era muito acentuado, como eu já mencionei há pouco. A Asperger já é mais atenuado, e a pessoa apresenta alguns aspectos, outros não. Em geral, o relacionamento interpessoal é difícil, mas o retraimento, a evitação de contatos instantânea que ocorre no autismo já não ocorre. E, portanto, a síndrome de Asperger tem melhor prognóstico. Todas essas condições merecem ainda investigações mais conclusivas sobre a gênese e a relação com outras síndromes autísticas. Finalmente, na psicopatologia do desenvolvimento, há uma série de quadros de síndromes com comprometimento parcial da atenção e da atividade. A mais conhecida é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode prevalecer o déficit de atenção e hiperatividade, mas há uma relação. Tanto que, em geral, quando se usa daí o estimulante, que é um estimulante cortical, melhora a atenção, e se a criança tem a hiperatividade e o déficit de atenção, a criança se torna menos hiperativa em função de estar concentrando melhor a atenção a partir do efeito do estimulante cortical, no caso, frequentemente, metilfenidato e desses derivados estimulantes. Além disso, existem também distúrbios da linguagem. Aí já, vejam, é uma imaturidade muito parcial. Linguagem falada, a dislexia da linguagem escrita, a síndrome de Tourette, que na verdade ainda não está muito bem esclarecida, um quadro onde ocorrem compulsões, vocalizações muito explosivas, instantâneas, involuntárias e tics. Esses seriam os quadros que eu tinha a expor a vocês, e eu gostaria só de destacar o seguinte: as dúvidas e as questões que todos que estão me assistindo queiram apresentar, que sejam encaminhadas ao Centro de Estudos de Saúde Mental do Hospital Psiquiátrico Itupeva. Eu vou ter imensa satisfação de respondê-las e esclarecer. Muito obrigado, gente. Até outra vez.